Monômio. O que é monômio? É um número ou uma expressão algébrica formada pela multiplicação de um número por uma ou mais letras. Essas letras devem ser sempre expressas na forma de potência com expoente natural. Gente, multiplicação é quando eu tenho letras e números juntos. E potência é o número que está em cima da letra. Então, isso daqui é um monômio. E todo monômio tem o seu coeficiente e a sua parte literal. Então, desse, quem seria o coeficiente? Vou botar aqui só coe. Coeficiente é o número que está à frente das letras, ou seja, o 2 positivo. Quem é a parte literal? Vou botar aqui, lit, que é a parte literal. É as letras com as potências. Nesse caso, eu tenho só o A, B, certo? A potência deles é 1, porque quando você não está vendo o número, subentende que esse número seja 1. Desse outro, quem é o coeficiente? É o menos 5. E quem é a parte literal? É o A ao quadrado. Esse, quem é o coeficiente? É o 2/3. E a parte literal? A parte literal é o ABC. Lembrem que isso é uma multiplicação. Toda vez que estiverem juntos é uma multiplicação. Camila, eu não sei definir muito bem o que seria a multiplicação. Se fosse dessa forma, pessoal, seriam o quê? Uma soma. Quando não tem esse sinal, que eu chamo de tudo junto, aí sim é uma multiplicação. Lá você não está vendo, mas subentende que nós temos uma multiplicação separando cada parte, ok? Agora, semelhança de monômio. O que se configura a semelhança entre monômios? Não é o coeficiente. Quem é o coeficiente? O número que está na frente. Tem nada a ver com ele, e sim com a parte literal. A parte literal se configura pela mesma letra e mesma potência da parte. Por exemplo, quem é semelhante a esse monômio? O único monômio que também tem só o A elevado a 1. Então esse, ele é semelhante a esse outro monômio. Agora esse, eu tenho 6A ao quadrado. O 6 tanto faz, o que importa é a parte literal. Qual é o único monômio entre esses que tem só o A ao quadrado? Esse, o 7A ao quadrado. Então, esses dois são semelhantes, porque tem a mesma parte literal. Eu tenho 2AB e tenho 3BA. Eles são semelhantes? São. Por quê? Eu tenho que procurar outro monômio que também tenha A e B, independente da ordem. Gente, digamos que o A vale 5 e o B 4. Isso daqui dá quanto? 5 vezes 4? 20. Agora vamos vir para cá. O B vale quanto? 4, né? E o A 5. Quanto que vale isso? 4 vezes 5? 20. Pronto. Eles são semelhantes, independente da ordem da multiplicação. A ordem não altera o valor do produto, ou seja, o valor da multiplicação. E a potência deles, são iguais, potência elevado a 1. Então, sim, eles são semelhantes. Agora vamos vir para esse outro, eu tenho A ao quadrado, B. E aqui eu tenho A, B ao quadrado. Camila, eles nem trocaram a ordem, então são semelhantes, né? Não são semelhantes. Por quê? Mesmo tendo a mesma letra, porque as suas potências são diferentes. Lembrando que parte literal é a letra com a sua potência. Perceba que o A desse daqui é ao quadrado e desse outro é o A elevado a 1. E o B desse é elevado a 1 e esse outro ao quadrado. Então, eles são o quê? Diferentes. Então, monômios iguais são esses que têm a mesma letra e a mesma potência na sua parte. Parte de A, potência 1. Parte de B, potência 1. Mesmo que eles estejam invertidos.
Agora nós vamos aprender operações com monômios. Para você somar ou subtrair monômios, o que nós precisamos? Da parte literal igual. Ou seja, eu só posso somar ou subtrair se as partes literais forem iguais. Se forem diferentes, não tem como somar. E quem que eu somo? Os coeficientes. Olha só, eu tenho aqui a ao quadrado e a ao quadrado, partes literais iguais, indica que eu posso resolver os coeficientes, como fosse isso, ó, o 2, colocar aqui em parênteses, ó, 2 menos 5 mais 7, tá bom? E quem é a parte literal? O a ao quadrado. Só resolver, pessoal. Para resolver, vai por mim, fica muito mais fácil vocês somarem os positivos primeiro, para depois retirar o negativo. Quem é positivo? O 2 e o 7, certo? Porque quando não tem sinal é positivo. Então, 2 mais 7 dá 9, e 9 menos 5 dá 4. Perfeito. Então, aqui eu vou ficar com 4, né? Que foi essa operação que eu resolvi, e repete a parte literal. Acabou. Mesma coisa nós vamos fazer nesse. Primeira coisa, eu vou conferir as partes literais. AB, AB, AB. Lembrando, pessoal, que se fosse 2BA, também seria a mesma parte literal, certo? Porque a ordem não interfere. O que importa é ter a mesma letra com a mesma potência. Ok, se as partes literais são iguais, nós podemos resolver as operações dos números, dos coeficientes que estão à frente da parte literal. No caso, o 2 positivo mais o 3 positivo, né, menos o 4. E tudo isso referente à parte literal AB. Então, é só resolver, pessoal. Olha, lembra que eu falei? Junte primeiro os positivos, né? Então, 2 mais 3 dá 5, menos 4 dá só 1. Então, aqui eu vou ficar com 1 e repete a parte literal AB. Agora, multiplicação com monômios. Diferente da soma e subtração com monômios, aqui eu não preciso que as partes literais sejam iguais. Por quê? Porque nós vamos usar propriedade de potência, certo? Propriedade de potência diz que se houver uma multiplicação de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, ok? Então, aqui não é diferente, pessoal, é a mesma coisa se eu tivesse uma letra, ó, é a mesma base, é a mesma letra, então repete a letra e soma os expoentes, ok? Então, esse passo eu utilizo na multiplicação de monômios. Lembrando que, tanto na multiplicação quanto na divisão, existe jogo de sinais. Qual é o jogo? Sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos. Percebam que o sinal do 2 e 3 é positivo, então sinais iguais é sempre mais. Já sabemos o sinal desse monômio. Depois nós vamos multiplicar o coeficiente com o coeficiente. Então, 2 vezes 3 dá 6. Depois, a letra que tiver no primeiro monômio com a letra que tiver no outro monômio. Mas perceberam que nós só temos A no primeiro monômio e não no segundo monômio? Então, o que nós vamos fazer? Repetir. Então, nós vamos repetir aqui o A. Agora, perceberam que nós temos B no primeiro e B no segundo. Ou seja, ó, nós temos isso, ó, B vezes B, multiplicação de mesma base, que repete a base e soma os expoentes. Qual é o expoente desse primeiro B? 1. E desse outro? 1. Então, aqui eu vou ficar com 2. Então, aqui, ó, vou ficar com B ao quadrado. Mesma coisa nós vamos fazer nesse. Primeiro, sinal. Sinais diferentes é sempre menos. 5 vezes 2, 10. A com A, opa, não tem A. Então, esse daqui eu vou repetir. B com B, ó, repete a base e soma os expoentes. Lembrando que aqui nós temos quem? 1. Então, aqui eu vou ficar com B
elevado a 3. Agora, C com C, ó. Eu tenho 5 e aqui eu tenho 1, né? Então, repete a base, que é C, e soma os expoentes. 1 mais 5 dá quanto? 6. Acabou. Vamos vir para cá, ó. Sinais iguais é sempre mais. 3 vezes 7 dá 21. A com... Opa, não tem A lá. Então, o que eu faço com esse? Repete. Aí, opa, não tem mais. Não tem B lá, ó, não tem C. Então, o que eu faço? Repete, certo? Se eu não tenho uma outra letra para fazer a multiplicação de mesma base, repete, certo? Eu só posso multiplicar potências se as bases forem iguais. Agora, divisão com monômios, lembrando de novo do jogo de sinais, que é só na multiplicação e divisão, certo? Então, não vai ser diferente. Vocês também lembram da propriedade de divisão de mesma base. Então, se eu tenho 2 elevado a 7 dividido para 2 elevado a 5, olha, divisão de mesma base. Lembrando que divisão é fração, viu? Então, tanto pode vir dessa forma como em forma de fração, é a mesma coisa. Repete a base e subtrai os expoentes, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com 7 menos 5, que dá quanto? 2. Aí, com letras, não é diferente. Ó, se eu tenho x elevado a 7 dividido para x elevado a 5, resolve como? Repete a letra e subtrai os expoentes. Não é diferente. Gente, propriedade de potência, o que importa é que as bases sejam iguais. Então, vamos vir para esse primeiro exemplo. Primeira coisa é sinais iguais é sempre mais. 10 dividido para 2, dá para dividir? Dá 5. Camila, e se não desse para dividir? Se 10 tivesse em cima e o 3 embaixo? Faríamos como? Ficaria do jeito que tá, gente, ó, o 10 terços. Só que 10 dividido para 2 dá 5, então tem como dividir. Aí, ó, mesma ideia da multiplicação. Eu tenho x, então lá embaixo eu também preciso ter x. E se eu não tiver? Repete, gente, repete quem tem. Então, x elevado a 10. Agora o y, ó, divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. É o número de cima menos o número de baixo. Então, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 1. 5 menos 1 dá quanto? 4. Acabou. Mesma coisa nós vamos fazer nesse, ó. Perceberam que aqui eu tenho um sinal positivo e aqui um sinal negativo. Então, sinais diferentes é sempre menos. Camila, não estou vendo o número. Indica que número é 1. Então, 2 dividido para 1 dá quanto? 2. Divisão de mesma base. Olha só. Eu tenho x elevado a 3 dividido para x elevado a 3. Repete a base e subtrai os expoentes. Dá quanto? 0. Lembraram de uma propriedade de potência, que todo número elevado a 0 é sempre 1? Então, isso daqui ficou quanto? 1. Y ao quadrado com... Opa, não tem. Então, o que eu faço com ele? Repete. Aí, lembre, pessoal, ó, eu ainda tenho esses dois números, então dá para resolver. Ó. Então, aqui eu vou ficar com menos 2y ao quadrado. Dica: toda vez que vocês virem um número igual em cima no numerador e um número igual no denominador, vocês podem o quê? Cancelar. Olha com quem eu fiquei, ó, sinais diferentes é sempre menos, o 2 e o y ao quadrado. Sinais iguais é sempre mais. 15 dividido para 3, dá para dividir? Dá, que dá 5. Ok. Aqui, ó, eu tenho x e tenho x, então dá para fazer a propriedade. Que propriedade? Em cima eu tenho 1, embaixo eu tenho 4. Sempre começa de cima, viu? Então, eu vou ficar com 1 menos 4. 1 menos 4 dá quanto? Menos 3. Ok? Eu tenho só 1 e vou retirar 4, ó, falta quanto? 3. O y, repete
e subtrai os expoentes, 2 menos 7. Eu tenho só 2 e tenho que retirar 7, então eu vou ficar devendo 5. Agora o Z. Z, eu tenho 3. Embaixo eu tenho quanto? 1. 3 menos 1 dá quanto? 2. Positivo. Lembre, eu só posso usar a propriedade de potência se tiver a mesma letra, tá certo? Para utilizar a propriedade de mesma base. Agora, potência de monômios. Do mesmo jeito que vimos soma, subtração, multiplicação, divisão, agora potência. Também, utilizando a propriedade de potência, que repete a base e multiplica os expoentes, aqui não é diferente. Então, ó, nós vamos ficar com o coeficiente 2 e multiplicar o expoente do coeficiente com esse expoente que está fora do parênteses. Aqui, perceba que nós temos 1, né? Então, 1 vezes 4 vai dar 4, tá bom? Aqui, mesma coisa, ó, x, e vamos multiplicar o 2 vezes 4, que vai dar 8. Mesma coisa, ó, y, e nós vamos multiplicar o 3 vezes 4, que dá 12. Pessoal, resolver o x elevado a 8, o y elevado a 12, não tem como, mas a base sendo número, temos sim. Quanto que é 2 elevado a 4? Concorda comigo que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ok? Sempre repete a base, essa quantidade de vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, tá bom? E esses outros, né, a gente só repete, tá bom? Mesma coisa, olha, nós temos aqui o menos 3 e vamos multiplicar o expoente. 1 vezes 3 dá 3. Aqui, o x, 1 vezes 3 dá 3. E o y, 2 vezes 3 dá 6, né? Aqui, olha, nós vamos resolver. Nós vamos ficar com menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Lembrando que nós temos que primeiro observar aqui, ó, o sinal, ó, menos por menos dá mais e mais por menos dá menos. E só multiplicar normal, pessoal. 3 vezes 3, 9, vezes 3 dá 27, né? Então, menos 3 elevado a 3 fica menos 27, x elevado a 3 e o y elevado a 6. É o 1/3. E nós vamos multiplicar o expoente de cada um. Ó. Em cima do 1 nós temos a potência 1 e em cima do 3 também nós temos a potência 1. Indica que o 1 vezes 2 dá 2, assim como o 1 vezes 2 também dá 2, certo? Agora nós vamos vir para o x, ó. X, 1 vezes 2 dá 2, y, o 1 vezes 2 também dá 2 e o z, 2 vezes 2 dá 4. Então, esses daqui a gente não consegue desenvolver mais, mas só que a base sendo numeral, sim. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E essa parte aqui, ó, nós vamos só repetir. Então, isso daqui também utilizamos potência de potência, propriedade da potência.